Chamo Maria Pedro Calixto, tenho 59 anos, sou de Lisboa, tenho uma polimiosite diagnosticada tardiamente aos 51 anos. Estou reformada por invalidez relativa, era comercial. Atualmente estou a fazer um part-time num atendimento a cliente num call center. As dificuldades, eu tanto me desloco com canadianas como em cadeira de rodas para os maiores percursos. As grandes dificuldades é haver barreiras, haver escadas, não haver rampas. Mesmo havendo rampas, muitas vezes tem uma inclinação tal que é impossível, se eu começar a descer, não tenho força e acabo por cair porque são demasiado inclinadas. Os passeios rebaixados são fundamentais, os acessos tanto aos privados, como ir a um restaurante ou ir a um espetáculo, como nos organismos públicos, muitas vezes têm barreiras. Eu, por exemplo, se quiser ir na minha cadeira, à minha junta de freguesia, tenho um poste no meio da estrada, no meio do passeio, digo, e tenho que ir pela estrada. Não são muitos metros, mas tenho que ir pela estrada, porque senão não tenho acesso. E mesmo na minha freguesia há desigualdades grandes. Por acaso, nos últimos anos, houve alguns melhoramentos e grande parte dos passeios foram rebaixados, mas se me deslocar para o lado contrário, que está no limite com outra freguesia, não tenho passeio nenhum rebaixado, as calçadas estão em péssimo estado, é quase impossível circular nos passeios. Isso normalmente são as grandes barreiras. Claro que sim. Eu normalmente durante o dia desloco-me sempre sozinha. Quando vou a algum sítio, tento ir acompanhada, porque já por várias vezes deixei de conseguir aceder a alguns locais por não ter acessibilidade. Tento programar ao máximo as minhas saídas e ir aos sítios que me são mais fáceis e que são mais acessíveis. Acaba por ter que ser sempre feita uma escolha. Mesmo assim, muitas vezes as pessoas não têm noção, mesmo telefonando, se os sítios são acessíveis ou não. Eu ainda comando com as canadianas, se eu tiver 4 ou 5 degraus e tiver um corrimão, ainda me consigo deslocar, mas às vezes as pessoas dizem, não, são só 2 ou 3 escadas e depois são escadarias e não se consegue aceder. Há pouco tempo fui fazer um exame médico, achei que o sítio era acessível e acabei por ter que desistir e desmarcar porque não conseguia aceder. Num sítio realmente havia escadas, eu essas conhecia, tinham-me dado a facilidade de entrar pelas traseiras, que eram só nos degraus e depois não, eram vários lances pequenos, não eram grandes escadas, mas depois não tinham corrimão de espécie nenhuma, não tinham onde me apoiar, por isso acabei por ter que desistir e desmarcar e ter que voltar a marcar para o outro lado. A nível de espetáculos também já me aconteceu, embora felizmente as pessoas depois tentam que consigamos aceder de alguma forma, mas muitas vezes também não têm bem informação. Mas no geral o que se passa é que as pessoas tentam ajudar, mas não é o suficiente, porque eu gostaria de entrar de uma forma autónoma e não ter que ir a alguns sítios, deixar de ir, porque não tenho companhia que possa ir comigo nesse dia. E isso acaba por nos limitar a vida e a não haver uma integração. Claro que sim. Eu mesmo antes do diagnóstico, devido às múltiplas quedas que fiz, não sabia o que tinha já a ver com a doença, por isso desloquei-me várias vezes de canadianas, porque partia o pé, porque partia o outro pé, tive várias quedas, várias fraturas. E já tinha sentido isso na pele, até mesmo dentro
do hospital, atualmente. Há sítios que não consigo ir, porque deixaram de estar acessíveis só se eu for de Uber e estacionar à porta, ou alguém que possa ir comigo e que me deixe à porta, porque senão deixei de conseguir aceder. Isso é lamentável, ainda por cima em serviços hospitalares, mas ainda acontece. Eu tenho alguns entraves bastante graves. Eu tenho uma entrada de prédio que não me permite entrar na cadeira de rodas de forma autónoma. Pouca resposta, para não dizer nenhuma, a nível da junta. Atualmente candidatei-me a um PRR para ver se consigo acessibilidade ao prédio, que era fundamental. Há mais de 2 pessoas com deficiência no meu prédio. Uma delas acabou, neste momento, ir para um lar, porque, como já é um adulto, também não o consegue fazer subir, porque o acesso que nós temos não dá para entrar, como disse, de forma autónoma. Alguém tem que ajudar a empurrar, porque não se consegue entrar no prédio. Pelo lado da garagem temos degraus, por isso também é impossível. A esse nível, muita dificuldade. Também tenho, no meu caso pessoal, tenho uma casa de fins de semana, que tem os quartos no primeiro andar, e que para poder pôr um elevador para acesso ao primeiro andar é quase tanto como um carro dos mais económicos, e isso tudo são barreiras que limitam muito, não limitam pouco, limitam muito. Eu já estava sensibilizada até por um dos meus vizinhos, como disse, é uma pessoa com deficiência, e quando eu fui para o prédio ele já tinha essa deficiência, e via qual era a dificuldade da família no dia-a-dia para lidar com os acessos. Por isso era uma causa que eu, de há muitos anos, estava sensibilizada. Claro que quando sentimos na pele, ainda mais, isso é evidente, não há como contornar. Eu acho que a nível do meio urbano acaba por ser mais fácil do que o meio rural. Não tenho muita experiência do meio rural mais de interior, mas por aquilo que vejo quando passeio, normalmente as pessoas deslocam-se pela estrada, o que é um perigo, tanto para quem vai na estrada como para quem vai a conduzir, porque muitas vezes não conta com isso. E também as velocidades que muitas vezes praticam não são compatíveis com poder ir alguém numa cadeira a ocupar a estrada. Isso é o que eu tenho-me apercebido mais. Eu não tenho uma experiência muito vasta a esse nível. Eu, em Lisboa, desloquei-me de metro e de autocarro. Não foi fácil. O metro, então, foi bastante assustador, porque alguém teve que carregar uma rampa pesadíssima, porque não dava acesso ao cais. Depois rezar para que do outro lado estivesse alguém também com a rampa, para não ficar a meio do caminho. Por acaso ia para um encontro de acessibilidades, o que não deixa de ser curioso. E quando saí no elevador, que estava a funcionar, quando saí no elevador tinha uma trotinete atravessada na saída, na direção da rampa, como tal tive que esperar que alguém passasse e que me pudesse ajudar retirando a trotinete do caminho para eu poder seguir o meu percurso. Na viagem contrária, achei que era melhor ir de autocarro. Dos autocarros que vão para a minha zona e do sítio onde estava, com alguma frequência, não são todos, mas parte deles são acessíveis, mas já me aconteceu as rampas não estarem a funcionar, ou ter que sair pela entrada porque a outra rampa também não funcionava, e nunca é um processo muito fácil. A nível de comboios, como ainda não tive companhia, ainda não experimentei, dizem que
tem o acesso ao cais com rampa, mas que nem sempre estão disponíveis, que nem sempre as pessoas que têm que pôr também colaboram muito. Tenho tido algum receio de viajar sozinha e, como tal, ainda não o fiz de comboio. O avião foi complicado para levar a cadeira, muitos papéis, muita informação, muitos pedidos, repeti o pedido, pedi com bastante antecedência o transporte da cadeira, não tinha quase resposta, quando cheguei perto da data voltei a solicitar, voltei a enviar os documentos todos. Na véspera ainda me pediram novamente os documentos e quando foi para ir para o avião, se realmente não fosse com familiares, não sei como é que tinha sido, porque para chegar ao ponto de poder entregar a cadeira, teria alguém que pôr a cadeira em determinado sítio. Ora, eu não podia, porque não tenho sequer força para a levantar, por isso ninguém se mostrou pronto a poder ajudar, por isso tive que aguardar. Um familiar meu já me tinha deixado no aeroporto, tive que lhe telefonar para ele voltar para trás, para pôr a cadeira no local onde tinha que pôr, que estava embalada, porque senão não sei como é que tinha sido, provavelmente tinha que esperar que alguém com boa vontade e não uma prestação de serviço que se pretendia que fosse célere, a tempo de a cadeira poder ir para o avião em tempo que desse para entrar no porão. Na saída foi mais fácil e no regresso também. Em comparação, a cidade onde eu fui, que foi Barcelona, era muito acessível em termos de cidade e dos acessos. Eu não estava propriamente no centro, mas tinha os passeios rebaixados em todo lado. Mesmo nos sítios onde havia obras, havia sempre percursos rebaixados. Usei imensas vezes os autocarros, nunca usei o metro, porque me disseram que havia também problema às vezes com os elevadores, e então acabei por não arriscar, e mesmo que tivesse que fazer mais transbordos, desloquei-me sempre no autocarro. Todos os autocarros das zonas onde andei eram sempre rebaixados. Não pagava nem eu, nem a pessoa que me acompanhasse. Foi uma boa experiência a esse nível. Acho que continuamos a estar muito dependentes da boa vontade das pessoas. Cada vez a maior consciência que somos pessoas com deficiência, mas temos direito a aceder aos serviços e não ter que esperar que alguém simpático possa ajudar a fazer determinado acesso, a pegar na cadeira, a poder fazer todo um serviço de apoio que devíamos ter acessíveis. Olá, bem-vindos aos episódios dos Neuropodcasts da APN com o apoio do INR e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. O termo doenças neuromusculares aplica-se a um universo muito alargado de diferentes patologias, já identificadas, e engloba as doenças dos músculos e dos nervos, entre outras. São doenças genéticas, hereditárias e progressivas e todas têm em comum a falta de força muscular, necessitando os doentes a quem foram diagnosticadas de vários tipos de apoios. Hoje vamos falar da acessibilidade. E para isso temos connosco a arquiteta Lia Ferreira e a doutora Joana Gurgueira, da Associação Salvador, a quem agradeço às duas por estarem aqui connosco. Lia, Joana, olá, bem-vindas. A primeira pergunta que faço, Lia, é: quão longe estamos de viver num país acessível a todos? Eu tenho que responder essa pergunta com uma pergunta. O que é um país acessível a todos? Porque o conceito de acessibilidade é muito lato. É muito lato? É muito lato. E, portanto, o que é acessível para uns não é acessível diretamente e implicitamente para outros. Portanto, eu não sei se algum dia teremos um país verdadeiramente acessível a todos no mundo inteiro. Não sei se isso algum dia acontecerá. Temos, sim, ganhos que podem ser feitos, muitas conquistas que podem ser feitas, e acho que esse é o caminho a fazer.
Ou seja, então vamos lá aqui reformular a pergunta. Ou seja, quão longe estamos de viver num país onde todas as pessoas podem chegar a qualquer sítio onde necessitem de estar? Quão longe estamos disso? A que isso seja possível para todos? Nós ainda temos um longo caminho a percorrer, muito longo mesmo. Mas já estivemos mais longe, muito mais longe. E quem, como eu, que foi acompanhando o não termos sequer legislação na matéria e, entretanto, termos a primeira legislação e uma segunda que já veio com outra força, consegue fazer esta distinção entre de onde já viemos e para onde vamos. E acho que temos que sempre ter muito presente essa realidade, o que é que nós tínhamos, o que é que nós temos e para onde é que queremos ir. Porque andarmos sem rumo, sem saber para onde é que queremos ir, é o pior que nos pode acontecer. Então já vamos perceber para onde é que queremos ir. Exatamente. Onde é que devemos querer ir, segundo a Lia. Joana, o que é que tens a dizer sobre esta matéria? Eu diria que ainda temos um longo caminho a percorrer. Tudo é um obstáculo e começa muito na mentalidade das pessoas e as pessoas perceberem que realmente o tema das acessibilidades é um problema e colocarem-se no lugar da outra pessoa. É muito importante que exista uma preocupação acrescida, existam legislações também a acompanhar esta temática das acessibilidades para realmente existir esta mudança de paradigma e caminharmos para uma igualdade de oportunidades e que o tema das acessibilidades deixe de ser um tema. Acima de tudo, porque nós trabalhamos para realmente as pessoas terem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos e não se falar do tema da deficiência e da acessibilidade, que é isso que seria importante para não existir discriminação e para as pessoas realmente poderem fazer uma vida de forma totalmente autónoma. Lia, a Lia, tu já foste provedora, vereadora, ou seja, trabalhas muito com cidadãos e ouviste com certeza muitas pessoas a contarem-te o que é que as preocupa, o que é que as não permite chegar a determinados sítios. De que é que se queixam mais as pessoas? Depende de que tipo de incapacidade é que estamos a falar. Porque aquilo que é uma dificuldade para mim, que me desloca em cadeira de rodas, é muito diferente do que é uma dificuldade para um cidadão que não ouve ou um cidadão que não vê. Portanto, isto é muito variável dependendo do interlocutor em si. Mas deixe-me só dizer que eu tenho aqui uma divergência de opinião. Não em querendo... relação ao que a Joana nos disse. Nós defendemos exatamente o mesmo. Eu só acho que a acessibilidade não é um problema. A acessibilidade é a solução, é a oportunidade. E é aqui que eu divido. Mas eu acho que a Joana diz não haver... Eu sei. Mas é isto. Quando nós queremos fazer esta mudança de paradigma, nós próprios, e ainda hoje, esta manhã, estivemos juntas e tive a oportunidade de dizer isto. As palavras têm muito peso. E enquanto colocarmos a tónica da acessibilidade, de que este é um problema que temos que resolver, nós vamos continuar a dar-lhe esta carga pesada que vai parecer sempre algo extremamente complicado de resolver. E não, a acessibilidade é uma oportunidade tão grande. E, portanto, quando começamos a introduzir esta mensagem, isto é uma oportunidade, isto é o futuro, isto é sem dúvida uma solução, nós vamos começar que ela entre de outra forma, quem tem que investir, olhe para a acessibilidade, não como, mas agora tenho mais isto para resolver. Não. Agora tenho a acessibilidade que me vai resolver coisas. Eu acho que é Então, que soluções é que procuramos, então? Nós procuramos, assim, independentemente das soluções que procuramos, temos que começar por mudar a tónica. E é muito claro, a tónica tem que estar no potencial que a acessibilidade nos traz. E este é sem dúvida, aqui o grande salto que precisamos dar. E a partir daqui, estou convicta de que tudo à volta vai surgir por acréscimo com muito mais naturalidade. Porque nós já vamos tendo legislação, não está perfeita, mas nunca teremos uma legislação que seja 100% perfeita, porque isso não existe, a perfeição não existe. Podemos sim melhorar muita coisa na legislação atual, sem dúvida, até porque o que hoje por sabemos... exemplo, em concreto? Há ali várias questões, algumas melhorias técnicas, algumas melhorias conceptuais que têm que ser feitas, mas que isto vai ser sempre um ato contínuo, porque isto faz parte da evolução, os conceitos vão evoluindo. Nós hoje já não falamos o deficiente, em tempos falávamos do deficiente. Portanto, os conceitos vão evoluindo à medida que nós vamos tendo outra percepção sobre eles. E o mesmo acontecerá com a acessibilidade. Quando começarmos a olhar para a acessibilidade numa outra forma, com um outro prisma de que isto é uma mais-valia, nós temos aqui grandes ganhos. Claro que sim. Agora, por exemplo, que era aquilo que estávamos a falar há bocado, por esta questão de também ouvir muitos cidadãos, com certeza, por causa dos lugares que ocupam e que têm vindo a ocupar. Por
por exemplo, alguém que não vê, ou alguém que precisa de andar de cadeira de rodas, e quando fala consigo, que é que lhe diz, olha, eu gostava, era ótimo para eu viver melhor isto, que coisas são essas? Se falamos para alguém que anda em cadeira de rodas, obviamente que a acessibilidade está sempre associada ao que são os desníveis, o conforto do piso, a largueza dos espaços, o posicionamento das coisas, porque o posicionamento faz toda a diferença. E vejamos, por exemplo, coisas tão simples como a localização dos eletrodomésticos dentro de uma casa fazem a diferença para quem está sentado numa cadeira de rodas. E há uma tendência na arquitetura atual que é colocar os micro-ondas muito acima. Tudo isto são tendências que vão surgindo, não por legislação, porque a legislação não vai a esse pormenor, mas por falta de compreensão sobre o porquê que determinadas coisas não podem acontecer. E, portanto, o que é que eu acho que falta é isto, é o conseguir explicar o porquê das coisas, porque é que a legislação nos pede uma determinada medida. Há uma razão. E se um técnico percebe o porquê, ele tem mais facilidade em absorver e em conseguir projetar. Pois. Exatamente. Porque Claro. é isso que venho a notar muito. É que os técnicos já começam a estar bastante despertos e acho que também devemos muito à Associação Salvador por esse trabalho contínuo que fazem de alertar para o tema, de colocar o tema na agenda e é muito importante que a sociedade civil o faça. Essa força da sociedade civil reforça o trabalho de quem tem que trabalhar. Portanto, é muito importante que esteja aqui uma concertação de forças. Mas também é preciso explicar aos técnicos como fazer e porquê, acima de tudo, porquê é que deve ser feito. E Lia, tu trabalhas muito forma, nisso, não é? Exatamente. E já vamos voltar aí. Joana, trabalhando na Associação Salvador, em concreto, faz o quê na associação? Sou Explica-nos. responsável pela área das acessibilidades. E nós, dentro deste projeto, dividimos o projeto em duas grandes áreas. Uma área de sensibilização, em que fazemos campanhas, vídeos com a nossa agência que nos acompanha já há alguns anos. Fazemos ações de rua para pôr o tema em cima da mesa, falarmos muito sobre a temática, mudarmos mentalidades. Ao mesmo tempo que tentamos perceber o que é que as entidades competentes, desde o Governo, às câmaras municipais, ao INR, às entidades que são responsáveis por esta temática, o que é que estão a fazer, quais os seus objetivos e como é que nós vemos que, com a opinião dos nossos cidadãos e das pessoas que são ativas na associação, nós conseguimos tentar perceber o que é que está errado, influenciar também uma mudança, pressionar a que esta mudança aconteça, para que realmente estes dois mundos em conjunto consigam melhorar as acessibilidades em si e caminhamos para realmente um país mais inclusivo. E, portanto, trabalhamos estas duas grandes áreas. E no topo das necessidades, o que é que está? Por exemplo, os 3 primeiros itens que aparecem sempre e que têm sempre que levar às câmaras, por exemplo. Às câmaras municipais é realmente esta questão da formação dos técnicos, é essencial, os técnicos estarem sensibilizados e perceberem o que é que têm que fazer dentro das suas autarquias, existirem bons planos de acessibilidades com deadlines concretas de intervenção, existirem verbas específicas de apoio às pessoas com deficiência, seja para a habitação, seja para os espaços privados se tornarem acessíveis. É importante que realmente a autarquia tenha um plano completo em diferentes vertentes. E muitos dos nossos participantes, das pessoas que nos acompanham, queixam-se muito do trabalho das câmaras. E nós também, porque é muito difícil a nível nacional existir realmente uma estratégia de todas as autarquias. Eu diria que, a seguir ao Governo, são as entidades mais importantes na área da acessibilidade, porque estão responsáveis por todo o espaço público. E os obstáculos acabam por ser sempre iguais, e nós temos um projeto agora a nível nacional, e os obstáculos são sempre iguais em todos os municípios. Seja uma passadeira que não está rebaixada à cota zero e com piso tátil para as pessoas cegas, seja a passadeira não ter piso confortável, seja os passeios terem calçada e não estarem cuidados e não existir uma faixa acessível. Portanto, os obstáculos no meio da via pública acabam por ser sempre os mesmos. A falta de transportes adaptados ou com as rampas avariadas, que também acontece muitas vezes. E, portanto, é realmente urgente esta mudança de mentalidades, realmente percebermos a importância da temática e, obviamente, concordo com a Lia nesse aspecto. E o tema é uma oportunidade, mas, ao mesmo tempo, tem que ser bem trabalhado, tem que existir uma legislação que acompanhe também esta mudança de mentalidades e esta sensibilização e, portanto, é urgente também que exista esta mudança da legislação, porque ambos os caminhos em paralelo vão culminar numa mudança efetiva das acessibilidades e, portanto, nós tentamos alertar
para esta importância da temática, obviamente. Oh, Joana, já agora uma curiosidade, por exemplo, imagina que na minha rua eu não tenho piso rebaixado ou não tenho um piso confortável. Como é que um cidadão contacta-vos? Como é que um cidadão pode alertar para esta questão? É Como é que isso importante faz? que cada um de nós tenha realmente um papel ativo e as pessoas com deficiência muitas das vezes dizem-nos, a nós, a associação, que estão cansadas de reclamar porque nunca têm uma resposta. Nós não queremos que as pessoas reclamem, queremos que as pessoas façam chegar a sua opinião às autarquias e às entidades que são responsáveis pelo aquele obstáculo específico que estão a reclamar. Porque se não derem conta desse obstáculo, as entidades também não vão fazer nada e assim temos a consequência. Não é a nós, a Associação Salvador, que tem que reclamar e que tem que fazer chegar a informação, é sim às entidades competentes que são responsáveis pela mudança efetiva. Mas cada Câmara é uma Câmara, cada Câmara trabalha de maneiras diferentes e, portanto, o importante é fazermos chegar essa informação a quem direito, o mesmo das empresas e todas as entidades que possam ter algo de errado nesta matéria. Lia, és arquiteta? Sou. Olha, até que ponto é que na arquitetura somos sensíveis a esta matéria? Quando, por exemplo, se tira um curso de arquitetura e se vai aprender a fazer uma casa? Aquilo que vou verificando é que hoje em dia o tema já começa a ser abordado, mas ainda não com a profundidade que devia e não em todas as faculdades. Portanto, e eu quando ingressei pelo curso de arquitetura, eu ingressei porque realmente queria trabalhar este tema e senti muita dificuldade porque os professores não conheciam de todo o tema, não estavam preparados. Entretanto, obviamente, que o tema vai surgindo de tantas frentes que já há aqui alguma noção de que existe qualquer coisa, nem que seja uma rampa e um elevador que lá tem que estar. Mas a verdade é que isso é muito pouco, porque a acessibilidade é muito mais do que uma rampa e do que um elevador. A Joana falou aqui de algumas questões da acessibilidade, sem dúvida, mas há muitas outras. Oh, Lia, mas dá-nos exemplos, que outras coisas, até para nós cidadãos sabermos. A Joana deu-nos aqui alguns exemplos muito importantes e que fazem toda a diferença. Mas há todo um outro conjunto de exemplos, como é a questão da orientação. Pessoas que com o avanço da idade, vão desenvolvendo situações de demência, vão perdendo alguma referência espacial. E há soluções para que elas rapidamente se localizem e consigam perceber onde estão e para onde vão. Temos a questão dos avisadores acústicos nos semáforos, os contadores que nos permitem tomar a decisão se temos tempo ou não para atravessar. Isso é algo tão simples e que faz a diferença até para uma pessoa com mais idade. E nós temos uma taxa de envelhecimento enorme. Coisas também tão simples e que nos passam completamente despercebidas, como são, por exemplo, os touch, tendencialmente comandos touch que os nossos eletrodomésticos em casa têm e que para um cidadão com dificuldades de visão são uma grande dor de cabeça. Ou então a falta de câmara nos intercomunicadores de casa para quem não ouve faz toda a diferença. A acessibilidade realmente tem muitas variantes e aplica-se a tudo. Não é só no espaço público, é fundamentalmente no espaço público, porque é o espaço de todos e onde todos têm que se sentir bem recebidos e bem acolhidos, mas também está dentro das nossas casas, está dentro dos edifícios, está, por exemplo, no peso das portas, na largura das portas, nos puxadores das portas, está na iluminação, está na acústica, a acessibilidade está em todo lado. Portanto, eu não sei se é possível categorizar, e eu tenho muita dificuldade em dizer o que é resolver a acessibilidade. É tudo. É mudar a maneira de pensar. Exatamente, por isso é que eu falo tanto em mudança de atitude, mudança de discurso sobre o que é acessibilidade, porque efetivamente não é uma rampa que eu vou colocar, é uma nova forma de olhar para o espaço que eu tenho que resolver e que eu tenho que realmente conseguir disseminar, e é isso que nós tentamos fazer na EMPA. Como é que fazem isso? Já agora explicar que Lia é ex-coordenadora da estrutura de missão para a promoção de acessibilidade, que é a tal sigla que acabaste agora de nos dizer. Isso significa o quê? Que, sobretudo, vocês informam? O que é que vocês fazem em concreto? Nós fazemos muitas coisas. Muita coisa. Muitas coisas, porque esta urgência de trabalhar a acessibilidade que nós sentimos. Nós temos que ir... isto é uma batalha com diferentes frentes e nós temos que ir ao máximo de frentes possível. Nós damos formação a técnicos.
da administração pública e do setor privado, nós damos esclarecimentos, nós ajudamos as câmaras a construírem planos, porque, como a Joana disse muito bem, é importantíssimo que as câmaras tenham os seus planos, porque os planos ajudam-nos a orientar, a saber para onde é que nós vamos, e nós estamos cá para os ajudar. Nós estamos, muito em breve teremos disponível uma plataforma onde o próprio cidadão pode fazer o seu reporte de estou aqui, há este problema, e georreferenciar a sua dificuldade, que nos permita depois, então, comunicar com as diferentes entidades. Portanto, nós tentamos fazer aqui um trabalho em muitas frentes. Grande parte do nosso trabalho não se vê, porque grande parte do nosso trabalho é conseguir agilizar respostas, conseguir construir redes de trabalho colaborativo, porque isso é fundamental, é criar estas redes de trabalho colaborativo em que todos olhemos para a acessibilidade como, ok, é preciso fazer isto, vamos todos fazer. O que é que tu podes fazer, o que é que eu posso fazer para que realmente isto resulte no conjunto e não naquele ponto. Mas em concreto, já voltamos a ti, Joana, mas em concreto, como é que fazem isso? Fazem cursos? Promovem? Nós damos formações que podem ter durações muito variadas. Nós, recentemente, por exemplo, temos uma formação de 3 dias completos. Vamos variando, porque depende da necessidade daquela formação em questão. Nós ajustamos a formação àquilo que é a necessidade. Já tivemos municípios a pedirem-nos, nós temos aqui, por exemplo, o Plano Municipal da Igualdade e Não Discriminação, ajudem-nos a identificar deste plano o que é que diz respeito à acessibilidade e o que é que pode ser melhorado. E sim, senhor, nós vamos lá, trabalhamos com eles, damos formação aos técnicos para que realmente eles consigam mudar aqui um bocadinho aquilo que estavam a idealizar e a melhorar o que é possível melhorar. Muito bem. Joana, estávamos aqui a falar desta questão de também os cidadãos, da mudança de pensamento. Sim. E vale para todos, não é? Como é que podemos fazer com que a comunidade em geral tenha melhores práticas e esteja mais atento a estas questões? Eu diria que somos todos diferentes e temos todos uma postura na sociedade também diferente e profissões diferentes, obviamente. Começando também por aquilo que falávamos há pouco da questão dos arquitetos e dos técnicos que têm realmente um papel próximo dentro da matéria das acessibilidades, é mesmo importante que exista uma mudança de mentalidades, primeiro, nestas pessoas, acima de tudo, porque são elas que vão projetar, são elas que realmente vão pôr em prática a mudança de acessibilidades a todos os níveis. E, portanto, a formação e a sensibilização de quem está no terreno é essencial e é isso que também gera uma mudança efetiva. Para além disso, nós, enquanto cidadãos, podemos ter um papel ativo na sociedade. Por exemplo, se eu for a um restaurante de forma regular, por que não sensibilizar o dono do restaurante a tornar o seu estabelecimento acessível e poder falar um bocadinho de acessibilidade se eu estiver sensível à temática? Porque na maioria dos restaurantes, por exemplo, os restaurantes não são obrigados por lei, na sua maioria, a serem acessíveis, porque têm menos de 150 metros quadrados. E este é um exemplo de uma exceção à aplicabilidade da legislação. E, portanto, só com sensibilização, só com uma mudança de mentalidades, e se cada um de nós puder ter este papel ativo de conseguir sensibilizar os nossos filhos, o dono do restaurante, aquelas pessoas que estão à nossa volta, o tema vai ganhando cada vez mais importância, e quando o tema ganhar importância, realmente podemos pensá-lo de outra maneira, podemos aplicá-lo de outra maneira, e um dia vai deixar de ser um tema, que é isso que nós queremos. Mas, por exemplo, no espaço público e com as câmaras há legislação. Há legislação também para há legislação para todos. Sim. Eu dei exemplo de uma exceção à lei. Sim. Mas a legislação existe. Mas, no nosso ver, é uma legislação que tem que ser melhorada urgentemente e tem que haver esta revisão para conseguirmos acompanhar aquilo que são as necessidades. E, obviamente, a acessibilidade é evolutiva. O que é hoje a acessibilidade não é o mesmo que era há 10 anos atrás e não será o mesmo daqui a 10 anos. Possivelmente daqui a 10 anos será tudo muito mais automatizado, muito mais eletrónico, digamos assim, e estou a dar apenas um exemplo, obviamente, porque a acessibilidade é um mundo enorme. Mas estamos a caminhar a passos largos para realmente todos nós podermos mudar esta mentalidade. Lia, para quem era, por exemplo, para quem tenha um estabelecimento, um restaurante, vamos supor, e decide, de facto, melhorar para ser acessível a todos. Existem fundos de apoio, mas não tem dinheiro. Como é que faz? Porque isto tudo exige também financiamento, não é? Sim, em Portugal existe um documento orientador, que é a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, e essa estratégia prevê precisamente que existam duas medidas. Uma é um selo do comércio acessível, e que o regulamento está em fase de fecho
e brevemente será tornado público, porque é efetivamente uma orientação que surge de um documento político que nos diz que assim deve ser feito e terá que ser cumprido. E existe também previsto a criação de uma linha de financiamento para o efeito. Portanto, nós até temos documentos orientadores e que estão a fazer a grande diferença. Esta estratégia, por exemplo, é uma reforma estrutural muito, muito ampla, porque toca a inclusão de uma forma muito transversal, muito interseccional e tem, por exemplo, um eixo inteiramente dedicado à acessibilidade. E, portanto, há muita coisa que está prevista, que estará a acontecer conforme está prevista no documento e que ainda não é, obviamente, ainda não foi concretizada, mas que está a ser desenhada para que realmente venha a ser oficializada conforme é suposto. Portanto, há um caminho muito grande a fazer e eu revejo-me completamente naquilo que a Joana diz, desde melhorias na questão na legislação. E nós temos feito esse trabalho, nós EMPA, em colaboração com o INR, temos ouvido as câmaras, estamos a ouvir a sociedade civil, estamos a ouvir as organizações não governamentais das pessoas com deficiência, estamos a ouvir os técnicos, as ordens profissionais, estamos a ouvir todos. Porquê? Porque quando surgir finalmente a formalização da revogação da legislação em vigor, ou melhor, da revisão da legislação em vigor, nós já temos o trabalho de casa feito. E nós temos estado a fazê-lo de uma forma, lá está, o nosso trabalho não se vê, grande parte do nosso trabalho não se vê, mas estamos a fazê-lo, estamos a juntar câmaras municipais, estamos a juntar técnicos que fazem obra e que nos dizem, eu tenho esta dificuldade, porque a legislação diz-me isto e eu tenho esta dificuldade no terreno. Como é que eu faço essa junção? Pois, quão distante está a legislação, como é que casa depois da... Há aqui muitos desencontros, que resultam até da própria característica do contexto do local e que, por mais perfeita que a legislação possa ser, nunca vai conseguir resolver. Portanto, mas há um caminho que é sempre possível, um caminho de pelo menos explicar aos técnicos como é que se faz, porque é que se faz, e estou-me a repetir, porque realmente eu insisto muito nisto, é muito importante que os técnicos percebam o porquê, porque se o técnico percebe o porquê, ele não me vai dizer, mas a legislação só me diz porque eu tenho que fazer no mínimo, pelo menos isto. Ele vai-me dizer, mas eu quero mais. E esse é o nosso objetivo, Sim. É conseguir deixar esta semente, porque toda a legislação está feita deste ponto de vista dos mínimos possíveis, dos mínimos dos mínimos. Nós queremos que os decisores, que os técnicos, que os investidores percebam que, como isto é uma oportunidade, não vão querer o mínimo, vão querer o melhor. Ou seja, ir muito mais Exatamente. do que o obrigatório. Exatamente. O obrigatório é isto, ou seja, ultrapassar essa ideia do obrigatório. Joana, na Associação Salvador, qual é agora a vossa maior batalha? Em que é que qual é o vosso ponto número 1 agora? Nós temos vários projetos para além das acessibilidades. Não, mas na acessibilidade, claro. qual é agora a vossa maior batalha? A maior batalha era existir uma mudança do decreto-lei, uma revisão. Essa, para nós, é sem dúvida uma prioridade. Não deixando, obviamente, tudo o resto, mas essa é sem dúvida a prioridade porque vai espelhar a necessidade que existe e que realmente tem que ser modificada e, ao mesmo tempo, os técnicos que vão aplicar esta legislação vão perceber que a legislação é muito mais do que aquilo que o Decreto-Lei 163 diz hoje em dia, que é uma legislação já bastante antiga. Portanto, sem dúvida nenhuma que esta é a maior prioridade que deveria acontecer o mais depressa possível. Uhum. Já agora, uma última pergunta. Como é que estamos, porque é algo que usamos, falamos de cidades, falamos de casas, de restaurantes, como é que estão os transportes públicos neste momento? Péssimos. Péssimos. Eu arrisco-me a dizer, muitas vezes, que primeiro não há uma rua totalmente acessível em Portugal. Esta é a primeira. E os transportes, não existe uma resposta efetiva a nível nacional. Se em Lisboa, que é uma grande cidade, temos muitas lacunas, não existe uma oferta grande para a necessidade que existe, ou seja, o metro tem muitas vezes os elevadores avariados, não existe uma manutenção dos mesmos e, portanto, as pessoas nem arriscam muitas das vezes a andarem de metro porque não sabem os obstáculos que vão encontrar. O mesmo com os autocarros, que muitas vezes também têm plataformas avariadas. E este é o retrato da cidade de Lisboa.
Quando vamos para o interior, não existe oferta de transporte adaptado e, portanto, é uma necessidade muito grande porque, por exemplo, nós temos desporto adaptado. Nós temos pessoas que não vêm praticar desporto adaptado connosco porque não têm possibilidade de se deslocar. Existe alguma resposta, sim, mas não é suficiente para a necessidade a nível nacional. E, portanto, se existisse muito mais essa resposta, as pessoas saíam muito mais de casa, se calhar tinham uma vida um bocadinho mais autónoma. E não digo a rede de transportes públicos só, digo também algum tipo de apoio das próprias juntas de freguesia e das câmaras municipais para darem esta resposta quando não existe de transportes públicos. Olha, isto pode ser melhorado. Eu acho que nós temos sempre margem para melhorar, obviamente. Aliás, se não tivéssemos, nunca tínhamos chegado ao ponto em que estamos hoje. Isto para quem, como eu, precisa da acessibilidade desde os 4 anos de idade, porque foi a altura em que realmente passei a precisar de ver a acessibilidade de outra forma, sabe que hoje falamos de problemas que encontramos nos transportes públicos, mas na altura isso não era uma questão, isso não existia sequer. E começa logo por este entendimento de porque é que os transportes têm que ser acessíveis, porque ainda colocamos muitas tonos no porque existem aqueles que precisam da acessibilidade. Não, porque é um investimento para o futuro. E voltamos novamente, porque os números são sempre importantes. Nós temos uma grande taxa de envelhecimento e um transporte acessível, um transporte devidamente adaptado, vai servir à população que hoje ainda é jovem, mas que em breve deixa de ser jovem e com o avanço da idade surgem, obviamente, as incapacidades, porque o corpo se vai deteriorando, as fragilidades surgem e, portanto, esse mesmo transporte só servirá à mesma pessoa se ele estiver adaptado para os tais outros que precisam de acessibilidade. Isto leva-me a uma outra questão que eu gostaria de dizer, porque não me canso de o fazer sempre que posso. Falamos sempre da acessibilidade como uma responsabilidade do outro. E a Joana aqui colocou a questão aí muito bem. Quando vamos a um restaurante sensibilizar o dono do restaurante para que realmente olhe para a acessibilidade de outra forma, sem dúvida, e nós? O que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia para resolver a acessibilidade? Coisas tão simples, eu já o disse e repito, Joana, já ouviste isso, vou repetir. E vai ser mesmo a nota final, mas eu acho que vai ser importante mesmo para fecharmos. Como, por exemplo? Uma simples publicação nas redes sociais. A forma como nós publicamos uma fotografia sem a descrever no texto alternativo. Isto é acessibilidade para quem não vê. E é responsabilidade minha. Não é responsabilidade da administração pública ou do técnico, é responsabilidade minha. Portanto, 2 notas finais. A acessibilidade é uma oportunidade, a acessibilidade é um investimento e a acessibilidade é uma responsabilidade partilhada. Minha, sua e de toda a gente. Não é só um problema de uma legislação ou de um autarca. É um problema de todos nós. Quando dermos este salto, estamos no caminho certo. Obrigada. Muito obrigada, Joana, e muito obrigada, Lia. Chegamos assim ao final deste episódio dos Neuropodcast da APN com o apoio do INR e da Biogen. É um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. Mais uma vez, obrigada. E mais uma vez, obrigada a si por ter estado connosco, por nos ter ouvido. Obrigada por estar desse lado. Nós vamos voltar no próximo episódio, onde continuaremos a falar sobre doenças neuromusculares com novos especialistas. Até lá.